Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cícero, técnico ZW3D, e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como modelar uma peça do zero, passando ali pelas ferramentas de esboço, extrusão, revolução, features de furação. Então fiquem ligados que tem bastante dica legal aí e na prática para que vocês vejam como que vocês podem criar uma peça dentro do ZW3D. Então aqui eu vou criar um objeto novo. Vou clicar aqui em novo, vou escolher o tipo de documento, vou criar um arquivo de peça e vou dar um nome aqui para minha peça. Então eu vou colocar aqui que essa peça tem o nome de bucha, ok? Vou clicar em OK, ele criou aqui o meu arquivo, já nomeou aqui na aba, né, o nome da minha peça, e eu vou começar então criando o meu esboço, tá? Vou selecionar esboço e vou selecionar um plano aqui de referência. Então, vou pegar o plano XY e vou confirmar. Aqui, pessoal, o botão de confirmar é esse botão verde. Porém, o botão do meio do mouse, se você clicar também, ele serve como a opção de confirmação ali de algumas ferramentas, ok? Então, eu vou começar aqui selecionando a ferramenta de círculo. Vou utilizar o círculo pelo centro, então eu vou clicar aqui na origem. É legal aqui observar que eu já tenho a origem do software e eu também tenho as linhas de centro. Essas linhas de centro eu consigo ocultar ou exibir clicando neste ícone aqui em cima. Então eu gosto de utilizar essas ferramentas porque elas me auxiliam bastante ali na criação do meu esboço. Então eu vou clicar aqui na origem. Vou abrir ali o diâmetro do círculo, mais ou menos na medida que eu quero. Vou clicar com o botão do mouse e ele confirma a criação do círculo. A medida que ele aplicou é de 142 milímetros. Então eu vou dar 2 cliques nessa medida e vou alterar para um diâmetro de 300 milímetros. Vou apertar Enter e ele atualiza a medida do desenho. Agora eu vou selecionar uma outra ferramenta aqui de retângulo. Eu também tenho diversas formas de criar esse retângulo. Eu vou utilizar a primeira, que é um retângulo por centro, né? Vou clicar aqui na origem novamente. Vou abrir aqui uma medida mais ou menos nessa posição. E vou confirmar novamente com o botão do meio do mouse. Agora eu vou utilizar aqui a ferramenta de aparar inteligente para poder remover alguns segmentos de linhas que eu não vou utilizar na minha peça. Então a ferramenta de aparar inteligente, apenas clicando com o botão esquerdo do mouse e passando o cursor, ele vai cortando e removendo as linhas que eu não vou utilizar. Beleza. Agora ele criou aqui automaticamente essa dimensão. Eu vou clicar nessa dimensão, dar um clique só, e vou apertar Delete para poder apagar. E vou selecionar a ferramenta de dimensão rápida para dimensionar essas duas medidas aqui e inserir a medida de 270 milímetros. E vou confirmar. Beleza. Agora eu consigo ver também que essas duas linhas não estão com a mesma medida. Então eu vou aplicar a restrição de simetria nesses dois objetos. Porém, eu vou utilizar como referência a linha de centro horizontal. Então eu vou clicar nessa linha, vou segurar a tecla Ctrl no teclado e vou clicar na linha de centro e nessa linha aqui de baixo. Agora ele mostra aqui para mim os tipos de restrições que eu posso aplicar nesses três objetos. E uma delas é a parcialmente simétrico. Então eu vou selecionar o parcialmente simétrico, vou dar um OK, e ele deixa automaticamente simétrico essas duas medidas. E eu consigo verificar também que agora as linhas do meu desenho ficaram com a cor azul. Significa que o meu desenho está bem definido. Feito isso, eu vou clicar aqui em sair, vou finalizar o esboço, tá? Para vocês centralizarem rapidamente o desenho, vocês podem dar 2 cliques na área gráfica e ele centraliza o desenho para você. Agora eu vou utilizar a ferramenta de extrusão para poder aplicar a espessura nesse desenho. Vou clicar aqui em extrusão, vou clicar no perfil. Aqui no canto esquerdo
ele fica esperando que você indique algumas informações. Uma delas é o perfil P. O perfil P é o perfil que você quer aplicar a extrusão. Então, eu vou dar um clique no perfil P. A partir daqui, eu posso inserir a informação da extrusão arrastando essa setinha aqui do lado, clicando nessa informação e inserindo o valor, ou inserindo o valor aqui no canto esquerdo. A extrusão pode ser configurada como extrusão para os dois lados, ou seja, eu tenho como inserir também uma segunda direção, extrusão apenas para um lado, extrusão simétrica, ou seja, à medida que eu inserir aqui, ele vai espelhar automaticamente para baixo, ou uma extrusão simétrica total, onde ele divide essa medida aqui por igual para os dois lados. Nesse exemplo, eu vou usar a extrusão somente para um lado. E vou configurar aqui com a medida de 180 milímetros. Beleza. Vou clicar aqui em confirmar. E nós já temos ali um sólido. E na nossa árvore de projetos, nós também temos agora uma nova pasta onde ele armazenou esse sólido que nós acabamos de criar. Na pasta histórico, nós temos todo o histórico da onde nós partimos o nosso modelamento até onde nós terminamos ali a extrusão. Você pode clicar em qualquer um desses recursos e entrar nas configurações e alterar no momento em que você precisar. Agora eu quero mostrar aqui para vocês um recurso muito interessante entre ZWCAD e ZW3D. O ZWCAD é o nosso software de desenho 2D. Então aqui eu já tenho um perfil desenhado no ZWCAD que eu desejo utilizar lá no ZW3D. Então facilmente eu posso selecionar este perfil, utilizar o comando de copiar, vou indicar aqui o ponto de referência dessa cópia, e lá no ZW3D eu vou criar um esboço novo, e esse esboço eu vou apenas apertar a tecla Ctrl V para colar, e ele traz esse perfil que eu copiei do ZWCAD diretamente para o ZW3D, sem a necessidade de você fazer extrusão, fazer exportação, né, e importação aqui dentro do ZW3D. Então eu vou clicar aqui no ponto de referência, vou apagar algumas linhas que eu não quero utilizar, e vou utilizar também a ferramenta de autorrestrição para que o ZW3D aplique automaticamente as cotas dentro ali do meu sketch. Já que eu desenhei esses perfis já tudo na medida certinho lá no ZWCAD, aqui no ZW3D eu posso aplicar a autorrestrição tranquilamente, apenas para que ele entenda as medidas e aplique essas restrições dentro do meu sketch de forma automática. Eu vou sair do meu sketch e vou aplicar agora a ferramenta de revolução. A ferramenta de revolução, ela precisa basicamente de 3 informações. A primeira informação é o perfil que você vai utilizar como referência. Depois você vai ter aqui o eixo A, que é o eixo de revolução. Então o eixo de revolução você pode selecionar ele clicando nessa setinha e escolhendo os eixos do software. Você pode selecionar algum eixo de referência na própria peça, ou o eixo daqui da tríade, né? Clicando aqui no eixo Z, ele entende também esse eixo como referência. A terceira informação é o tipo de operação booleana que eu quero fazer. Então, como eu já tenho um sólido aqui que eu fiz uma extrusão, esse novo sólido que eu vou utilizar, eu vou usar a operação booleana de remover. E ele vai entender que esse perfil de revolução vai remover material dentro desse sólido existente. E aí está pronto o nosso corte de revolução. Agora, deste lado, eu vou criar algumas operações de furação. Então, eu vou selecionar a feature de furo. Vou selecionar a opção de furo simples. E vou clicar aqui no centro da peça para posicionar esse furo. Aqui embaixo nós temos algumas configurações, como por exemplo o diâmetro do furo,
e profundidade do furo, onde eu vou definir que ele é passante. Vou confirmar e aí está feita a furação. Nessa face, eu vou aplicar agora furos para passagem de parafuso. Então eu vou vir novamente na feature de furo, porém eu vou mudar agora o tipo de furo para furo com folga. Esse furo com folga permite que o ZW3D entenda o tamanho do parafuso que eu vou passar ali e ele aplique a folga adequada para esse parafuso. Basta eu selecionar aqui o tipo de furo que eu quero criar. Então eu quero um furo rebaixado. A norma do furo, né? Então, por exemplo, eu quero um furo M10 ou M20 no caso, né? Vou selecionar aqui um M20. E aqui eu tenho a norma do furo, né? Furo ISO, furo em polegada. E aqui eu consigo também definir o ajuste desse furo. Então, como ele é um furo que já vai ter uma folga calculada automaticamente, eu tenho como também especificar qual é o tipo de ajuste dessa folga. Por exemplo, como eu vou passar um parafuso M20, ele já vai modelar esse furo com diâmetro de 21. E eu consigo aqui mudar o tipo de ajuste. Então, eu tenho o ajuste normal, o ajuste mais aberto e o ajuste personalizado. Eu vou selecionar aqui nesse exemplo o ajuste fechado, onde ele vai aplicar automaticamente um diâmetro de 21. E agora eu só preciso posicionar esse furo na face da minha peça. O posicionamento do furo pode ser combinado com diversas opções presentes dentro do ZW3D. Eu vou utilizar nesse exemplo a criação de um esboço. Então eu vou clicar nessa face, vou criar um esboço e indicar um ponto, e esse ponto eu vou dimensionar com 130 milímetros. Vou confirmar, e quando eu sair desse esboço, ele vai posicionar automaticamente aquele furo, e aí é só confirmar novamente, e está feito o furo ali na face da peça. Agora eu vou utilizar a ferramenta de padrão para criar uma cópia circular em torno dessa face. Então eu venho aqui na ferramenta de arranjo de features, vou selecionar o tipo de arranjo, que é um arranjo circular, vou indicar a furação como referência para a cópia, e o eixo de referência para fazer a cópia será o eixo Z. Agora eu só preciso definir a quantidade de furos que eu quero criar e quais os furos que eu preciso remover dentro desse padrão. Por exemplo, esses dois furos aqui, eu não posso criar no meu padrão porque eu não tenho espaço, né? Então eu venho na ferramenta aqui dentro do padrão, seleciono a opção alternar, clico nos furos que eu quero remover, clico em OK, e aí ele criou as cópias de todos os furos. Para finalizar, eu vou utilizar a ferramenta de chanfro para quebrar todos os cantos ali, os cantos vivos da minha peça. Então eu vou selecionar aqui um chanfro de 0,5 e vou abrir uma caixa de seleção na peça inteira. Ele automaticamente entende que vai aplicar o chanfro em todas as arestas do meu modelo. É só clicar em OK e está pronto ali o modelamento da nossa peça. Ok, pessoal? Nesse vídeo, então, nós vimos alguns exemplos e algumas ferramentas de modelamento básico. No próximo vídeo, nós veremos como fazer o detalhamento dessa peça e algumas ferramentas ali de projeção de vista, vista em corte e de dimensionamento e cotas na nossa folha 2D. Muito obrigado aí pela presença de vocês e até o próximo vídeo.